Eu acho pouco provável que você consiga se dar conta do tamanho do nosso universo. Concorda comigo? Mas fica tranquilo. Tem nada de errado com você. A nossa humanidade é que limita a nossa capacidade de compreender a real proporção de tudo que está ao nosso redor. São bilhões de galáxias que abrigam trilhões de estrelas cada uma, em que orbitam quatrilhões de planetas. É uma loucura, não? Provavelmente, os números que usamos até hoje para nossos meros afazeres humanos sequer dão conta de quantificar essa imensidão. Se pararmos para pensar, isso é até bonito, não é? Eu acho fantástico. Poético, inclusive, né, não? E partindo do reconhecimento dessa grandeza, começam nossos, digamos, devaneios a respeito da possibilidade de haver vida em outros planetas. Vida inteligente, mais precisamente. Mas hoje eu quero te convidar para fazer junto comigo uma investigação acerca da nossa própria casa, a Terra. Afinal de contas, a vastidão do cosmos provoca em nós a sensação de que não estamos sozinhos, não é? Por uma questão de probabilidade. Há tantos mundos, tantas chances para a vida surgir e se desenvolver que é pouco provável que ela tenha se sobressaído apenas aqui, né, não? Contudo, a busca que eu quero conduzir com você hoje é: e se outras civilizações realmente existiram antes dos humanos? Aqui mesmo, no nosso planetinha. Essa ideia pode rondar nossos pensamentos há centenas, se não milhares de anos. Isso ocorre principalmente porque há diversos resquícios incrustados em nosso passado e que nós simplesmente não conseguimos explicar de forma satisfatória. Parece que sempre faltam algumas informações, não é? E essas lacunas, naturalmente, são preenchidas por teorias, devaneios, até mesmo mitos ou outras formas narrativas que tentam dar conta de fenômenos desconhecidos. Talvez um dos maiores exemplos disso seja as pirâmides. Diariamente surgem pesquisas e especulações a respeito do motivo pelo qual elas existem e, principalmente, como foram erguidas. As dúvidas se agravam quando expandimos o horizonte para tentar abarcar o contexto sobre outra perspectiva. Construções muito similares são encontradas no Egito, no México e até no Camboja. Será que elas foram construídas com os mesmos fins, mesmo estando tão distantes uma da outra? Ou então, poderiam ter sido planejadas e erguidas por uma mesma civilização? O que provavelmente mais intriga pesquisadores e entusiastas ao redor do mundo são as técnicas utilizadas nessas edificações. Ou melhor, os efeitos produzidos por métodos refinados que, na maioria das vezes, permanecem desconhecidos. Blocos de rochas que pesam toneladas empilhados perfeitamente e mantidos através de milênios sem sequer necessitar de algum tipo de argamassa, sistemas hidráulicos complexos, maneiras de se impermeabilizar diversos materiais para construir reservatórios ou, pasmem, piscinas. Não faltam exemplos de descobertas arqueológicas que deixam a comunidade científica atônita, pois como explicar tantas obras tão complexas, enquanto a maioria dos resquícios deixados por outras civilizações contemporâneas sejam bem mais simples? Bom, nós podemos passar horas aqui especulando a respeito das várias teorias que tentam dar conta desses questionamentos. Porém, precisamos ir mais fundo para investigar, de fato, o que podemos usar como instrumento para apurar as possíveis evidências da existência de uma civilização inteligente anterior à humanidade. Afinal, as pirâmides podem permanecer
como um grande mistério para muitos. Mas convenhamos, elas não são tão antigas assim, não é? Pelo menos, não se levarmos em conta as escalas de tempo do universo. Se nós passássemos a considerar indícios que possuem milhões ou bilhões de anos, por que deveríamos começar a procurar? Bom, aqui entra uma dupla de investigadores que irá nos ajudar na nossa busca. Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, e Adam Frank, professor de astrofísica da Universidade de Rochester. Juntos, eles publicaram um artigo abordando justamente a forma pela qual se poderia buscar estas evidências, partindo da seguinte pergunta: como você sabe que fomos a única vez que houve uma civilização em nosso próprio planeta? A partir disso, surgiram indagações relevantes, tanto a nosso passado quanto ao nosso futuro, os reais vestígios deixados por sociedades avançadas. No nosso imaginário, estamos acostumados a nos lembrar das ruínas e dos artefatos deixados por povos antigos. Só que, novamente, precisamos mudar nossas referências temporais, pois em dezenas ou centenas de milhões de anos, nada disso restaria para contar a história. Assim, seria complicado encontrar registros de uma civilização industrial, com estradas, fábricas, grandes cidades, que não pertencessem à humanidade. Até porque toda a evolução natural de nossa espécie dura cerca de 300 mil anos. Porém, ao considerar como parâmetro o tempo desde a evolução tecnológica que se encaixa nesses padrões, temos pouco mais de 300 anos de história. Por isso, seria muito fácil ignorar uma cultura industrial que teria vivido há 60 milhões de anos, simplesmente porque seria extremamente difícil encontrar provas, mesmo que ela tivesse êxito em sobreviver por muito mais tempo do que conseguimos até agora. Por essa razão, uma boa maneira de antecipar uma investigação deste tipo é justamente olhando para o nosso modelo e prevendo como futuros pesquisadores poderiam achar nossas pistas. A interferência que provocamos no solo ao utilizar fertilizantes para a produção de alimentos, por exemplo, irá alterar os fluxos de nitrogênio de tal forma que será possível identificar através da sua sedimentação na nossa era daqui a 100 milhões de anos. Da mesma maneira, a extração de elementos para a produção de aparelhos eletrônicos poderá ser rastreada futuramente por pelo menos 10 milhões de anos. Porém, talvez a maneira mais segura de se investigar os vestígios de uma civilização industrial seja através das marcas deixadas pelo seu uso energético. Isso porque é certo afirmar que para alcançar esse patamar de evolução, uma sociedade precisa consumir grandes quantidades de energia. E como aconteceu com a humanidade, é provável que uma das primeiras formas de se manter seja através de combustíveis fósseis, o que, como sabemos, deixa muitos sinais, como a liberação de carbono na atmosfera. É justamente isso que nos apontam. Schmidt e Frank, em seu artigo, eles investigaram um fenômeno conhecido como máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, que consistiu em um aumento da temperatura média do planeta em cerca de 9 graus Celsius, acima da que temos hoje, com os polos chegando a 20 graus positivos no verão. E por mais que ao longo das eras as variações de temperatura sejam comuns no nosso planeta, esse evento se destaca por sua magnitude. Então, poderia ser um sinal de que ali existiu uma civilização industrial antes mesmo que sonhássemos em ter sequer nossos ancestrais perambulando por aí há cerca de 56 milhões de anos. Por mais que existam evidências de que este acontecimento tenha sido impulsionado por uma grande liberação de carbono fóssil enterrado na atmosfera, é pouco provável que tenha sido provocado por uma sociedade
tecnologicamente evoluída como nos moldes que conhecemos hoje. Contudo, há um dilema aqui. Caso a suposta atividade industrial de uma civilização passada dure pouco tempo, seria difícil não só identificar, como distinguir de outros eventos que poderiam produzir efeitos semelhantes. Os registros que temos hoje mostram principalmente o período que a Terra leva para responder às transformações, não necessariamente o tempo que foram causadas. Agora, se realmente houve alguma civilização tão ou mais avançada do que a nossa, como ela teria sido extinta? Para mim, isso sempre me acende o alerta de que já passou da hora de cuidarmos direito de nosso planeta, antes que seja tarde demais. E, além disso, buscar o mais rápido possível formas para habitarmos outros lugares e nos precaver daquilo que não está ao nosso controle. Mas isso é assunto para uma próxima ocasião, não acha não? O que você acha? Escreve aqui para mim. Não tenha preguiça, vamos lá, escreva. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.